Tema hoje é moleza, né? Renunciar, nossa especialidade. Mas parece que não, né? A gente tem alguma dificuldade com a renúncia. Então, hoje nós vamos estudar esse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel nos fala sobre renúncia. E para começar a estudar esse tema, ele cita aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terra, por amor ao meu nome, receberá vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, Jesus nos fala sobre renúncia. Renúncia a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra. Renúncia, então, a absolutamente tudo. E Emmanuel começa, então, com essa citação, a estudar o que seria renúncia. O que quis Jesus dizer para a gente? Ele nos disse que nós renunciássemos a tudo para obtermos a vida eterna. E disse que essa renúncia deveria ser por amor a Ele. E Emmanuel nos fala, é necessário que a gente esclareça o que é essa renúncia, que Jesus queria que nós renunciássemos. Se a gente pega ao pé da letra isso, nós entendemos que a gente precisa sair daqui hoje, ir lá na nossa casa, nos despedir de todo mundo, olha pessoal, tchau, né? Preciso renunciar, nós estudamos lá na comunhão isso, estou indo embora, a casa está com vocês, tchau filho, mãe, pai, mulher, vou embora. Se a gente entender ao pé da letra, parece que é isso. E muitas pessoas entenderam essa mensagem ao pé da letra no passado, muitos seguidores de Jesus, quando acharam que tinham que fazer exatamente isso. Viver no isolamento, longe de todo mundo, para alcançar a vida eterna. E essa é uma confusão que a gente faz e que fez no passado. Então, Emmanuel nos esclarece essa questão. Aqui que nós devemos renunciar. E como que é essa renúncia? Porque a questão da gente se afastar de tudo parece, às vezes, ou pareceu para alguns, uma opção de busca da paz. É aquela história assim, nossa, o mundo está tão conturbado, nossa, não está para mim, não estou dando conta. Eu vou me afastar, vou ficar lá, vou para o Alto Paraíso, ficar lá, comprar uma casa e ficar lá no Rio, meditando, pensando. Será que esse é o nosso caminho? Porque o nosso objetivo é a construção da nossa felicidade. Para a gente construir a nossa felicidade, a gente precisa burilar alguns sentimentos que a gente traz dentro. O isolamento será o caminho? Essa questão foi muito estudada por Kardec no Livro dos Espíritos. Porque, veja bem, olha a aparente contradição que a gente encontra aí nessa mensagem. Jesus, que era o amor em pessoa, que amava absolutamente como irmãos a todos nós, fala em renunciar pai, mãe, irmão, esposo e tudo mais para que a gente alcance a vida eterna, que seria a felicidade, a plenitude. Parece um contrassenso, porque Jesus em nenhum momento esteve longe de nenhum de nós. Em nenhum momento ele renunciou a ninguém, ao contrário, ele acolheu, ele amou, ele amparou o tempo inteiro. Então essa contradição que nós encontramos, ela é aparente, porque a vida de Jesus não significou virar as costas para ninguém. Então, o que será que ele quis dizer? Em primeiro lugar, a gente observa, se nós formos estudar lá no Livro dos Espíritos, que esse isolamento, ele resulta infrutífero para nós. Porque se nós nos isolamos, como é que nós vamos burilar aqueles sentimentos que estão dentro de nós? Como é que nós vamos nos conhecer? Como é que nós vamos nos ver? E a gente utiliza muito o outro como espelho para a gente se ver. Se a gente se isola, a gente fica lá se achando lindo, maravilhoso e está perdendo a chance desse contato que vai nos trazer evolução. Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 766 a 772, Kardec trata justamente da necessidade da vida social
e fala da vida em isolamento. Então, Kardec perguntou aos espíritos assim: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E os espíritos respondem sim, porque os homens precisam... os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Então, a gente observa que a vida em sociedade, ela é uma representação da lei do amor, da ajuda mútua. Porque se a gente está sozinho, a gente vai ajudar quem? Agora, se a gente está na sociedade, ou na família, onde for, a gente vai se deparar uns com os outros e vai ver a necessidade que a gente tem de se ajudar. Então, nós pensamos assim, olha, por que a gente está fazendo aqui hoje? A gente veio aqui justamente para isso, para que a gente possa aprender uns com os outros. Às vezes a gente vem aqui para refletir, para receber, às vezes a gente vem aqui para trabalhar. De qualquer maneira, todos nós viemos aqui para nos ajudarmos, porque a gente tem um ideal em comum. Nós percebemos, há um tempo atrás, que nós precisávamos começar a trabalhar em prol da nossa felicidade. E que, para isso, a gente tinha que burilar algumas coisas dentro de nós. O nosso egoísmo, a nossa tendência ao isolamento, a nossa supervalorização da personalidade. Não, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, né? Uma fofa. O que estou fazendo aqui na Terra, ninguém sabe. E a gente começou a perceber que nós temos muita coisa para trabalhar. Então, o isolamento absoluto não é o caminho, porque ele contraria justamente a lei do amor e da caridade. A gente vai ser caridoso com quem se a gente se isolar, não é? Continuando aqui essa incursão no Livro dos Espíritos, a questão 770, Kardec pergunta assim aos espíritos: que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem ao contato pernicioso do mundo? E a resposta é muito simples, 2 palavrinhas só: duplo egoísmo. Porque ao se isolar, primeira coisa, a gente está falando aqui do isolamento, aquele que não serve para nada, né? Do infrutífero. Ao me isolar, eu penso assim, gente, eu sou boa demais para esse mundo. Então, a minha visão de mim mesma, ela está deturpada pelo egoísmo. E, além disso, por que duplo? Porque lá eu vou ser inútil. Então, é preciso que a gente entenda que a nossa evolução, ela se processa em contato com o outro. E, apenas esclarecendo, na questão 771, Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Aí a resposta é completamente diferente. Esses se elevam ao se rebaixarem, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então, aqueles grupos religiosos em que há o isolamento, mas esse isolamento produz frutos em relação ao próximo, aí realmente é uma questão de abnegação, de materialização do amor e da ajuda através de um caminho em que acontece um certo isolamento. Então, são esses grupos religiosos, místicos, que se isolam, às vezes para ficar orando e produzindo aquelas energias salutares para o planeta, ou trabalhando de alguma forma longe da sociedade, mas em contato eles mesmos com a sua comunidade. Então, esse isolamento, ele não é um isolamento pernicioso. Então, meus amigos, para a gente entender bem, isso é uma questão bem tranquila. Toda vez que a gente aplica a lei do amor, que a gente se vê como responsável de alguma maneira por nós e pelo outro, quando nós nos dispomos com aquele mínimo que a gente tem a colaborar para aliviar o sofrimento do outro, nós estamos praticando a lei do amor e da solidariedade. Então, estamos no caminho certo. E a família vem a ser justamente esse local onde a prática é mais difícil. Voltando aqui à questão de Emmanuel, ele nos pergunta assim: como que Jesus renunciou? Aonde que Jesus renunciou a quê? O que Jesus fez? Nos diz Emmanuel: aos companheiros que o abandonaram
ele aparece glorioso na ressurreição. Aqueles discípulos, os amigos que estavam hesitantes naquele momento lá da última ceia, ele diz que vai dividir com eles o júbilo da vida eterna. Aqueles homens ingratos que o crucificaram, ele oferece o roteiro do evangelho e do perdão. Então, nós nos perguntamos, a quem que Jesus renunciou? Em que momento ele renunciou a alguém? Ele não renunciou a nenhum de nós. Ele está sempre ali do nosso lado, junto. Ele nos disse até o fim dos tempos. E quais seriam esses fins dos tempos? É aquele momento que parece que está meio longe, mas que a gente está trabalhando para isso, em que nós vamos desenvolver a plenitude da capacidade de amar. Esses serão os fins dos tempos para nós, porque nós sabemos que nós somos eternos, mas o nosso caminho de evolução, ele tende a chegar a essa perfeição relativa de que nós somos capazes, e que acontecerá quando a gente desenvolva essa capacidade de amar. Então, ele nunca renunciou a nenhum de nós, ele cuida de nós o tempo inteiro. O que significa, então, renunciar por amor a Jesus? Porque é renunciar por amor, né? Não é renunciar porque a gente é bom demais para conviver com o outro, é renunciar por amor. Emmanuel nos diz uma coisa muito interessante. Renunciar por amor a Jesus é perder as esperanças da terra, conquistando as dos céus. O que significa isso? É colocar a coisa em perspectiva. O irmão, o pai, a mãe, o marido, a casa, em perspectiva. Nós, às vezes, depositamos nas pessoas a esperança de que elas vão atender plenamente as nossas expectativas. É isso que nós precisamos renunciar. Olha como é que a questão é um pouquinho mais complicada. A gente acha que o outro tem que agir da maneira como nós entendemos correta. Mas tem um pequeno detalhe, ele não vai agir dessa maneira quase nunca. E aí nós vamos nos magoar, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos sentir a última pessoa do mundo, porque estamos colocando expectativas indevidas no outro. Expectativas irreais. Então, nos alerta Emmanuel que a gente precisa perder esse tipo de expectativa. Se os pais são incompreensíveis, a gente sabe que incompreensão de pai e mãe, a gente pode ser velhinho que for, mas dói no nosso coração. Se nosso companheiro ou nossa companheira de caminhada é ingrato conosco, Jesus, aquela dor ali, parece que a gente não vai nem sobreviver. Se os nossos irmãos de caminhada são cruéis, quem que nunca experimentou a dor da injustiça? Quando a gente se sente injustiçado, meu Deus do céu, parece que o mundo vai parar. Só que ele não para. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, essa renúncia, que é a renúncia a qual nós somos convidados a fazer, uma renúncia dificílima, renúncia da expectativa de que o outro vá agir da maneira como eu quero. Emmanuel nos diz, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, todos a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, nosso irmão, nossa irmã, nossa família, vamos logo para a família, que é o mais complicado, né? Eles não são como nós gostaríamos, vamos renunciar à alegria de que eles sejam melhores ou perfeitos. Vamos nos unir a eles ainda mais para trabalhar o nosso aperfeiçoamento por amor a Jesus, com Jesus. Porque aquela pessoa difícil que está lá no meu caminho é a pessoa que foi colocada milimetricamente, amorosamente, para que eu possa desenvolver algumas potencialidades que estão dentro de mim que eu ainda não desenvolvi. Então, às vezes, aquela pessoa que mente, que engana, está errado? Tá. Mas é a pessoa que eu preciso naquele momento, para que eu possa me olhar. Diante dessas situações complicadas, o que aparece para nós, gritante, como dever absoluto? O que a gente tem chance de fazer? A gente tem chance de praticar a lei do amor e do auxílio mútuo.
É a nossa oportunidade. Porque se a gente vive com uma pessoa fofa do nosso lado, linda, maravilhosa, a gente não tem que desenvolver absolutamente nada. Tá tudo ali tranquilo. Agora, coloca uma pessoa difícil no nosso lado, aquele parente complicado, aquele parente que nos magoa de alguma maneira. Aí a gente precisa desenvolver essa lei do auxílio mútuo. Emmanuel nos diz assim: se a gente não encontra compreensão no lar, se os amigos ou irmãos são diferentes ou rudes, nos diz Emmanuel, permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo todo o bem a eles por dedicação ao Mestre. Então, renunciar não significa nos afastarmos das pessoas que estão complicadas, mas sim não ter expectativas e fazer todo o bem ao nosso alcance. Claro que sem nos apoderarmos daquela ilusão do salvacionismo. Mais ou menos assim: nossa, eu sou maravilhosa, minha família está difícil, eu estou aqui por um karma ou missão, então eu muito boa, vou fazer tudo ao meu alcance. Não é isso. Nós somos ligados por questões de amor e de compromisso. Então, estamos perto das pessoas com quem nós temos a ligação. E temos a possibilidade de fazer o nosso melhor. Não é que a gente vá ser saco de pancada, bate mais, é porque eu preciso renunciar e ficar perto. Não é isso. Mas vamos emitir todo o amor e toda a compreensão que nós pudermos. Não aplaudindo o erro, mas também não recriminando o outro. Porque vocês já viram, meus amigos, essa questão das doenças da alma, elas são um pouco complicadas. As doenças físicas, a gente consegue ver. Nossa, eu caí aqui e ralei o joelho. Se eu chegar aqui com esse joelho ralado, com esparadrapo, todo mundo vai ver. Não, olha, tá mancando. Machucou o joelho. Agora, se eu tô doente, com a minha arrogância exacerbada, às vezes eu não vou ver. Talvez vocês até vejam, mas eu às vezes não vou ver. Então, como é que eu posso esperar que o outro arrume o que ele não está vendo? Assim são as doenças da alma. E por isso que nós convivemos com o outro, porque às vezes a gente se vê através do outro. A questão 888 do Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta, que é muito interessante para nós nessa reflexão hoje. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que é ser benevolente? É a gente fazer o bem que a gente possa fazer. Vai ser todo o bem do mundo? Não, porque ninguém aqui é santo. Mas qual é todo o bem que a gente pode fazer naquele momento? Indulgência com as imperfeições do outro. A gente precisa saber que nós somos imperfeitos, o outro também. O que quer dizer isso? Vão pisar na bola com a gente. A gente vai pisar na bola com o outro. Nós somos imperfeitos. A gente precisa saber, foi errado? Foi errado. Mas nós precisamos aprender a ser indulgentes, a olhar aquela falta, não com o rigor de quem está ali acima do bem e do mal, porque nós não estamos. E precisamos aprender a perdoar. O perdão, ele é imediato? Não. Se alguém está pisando no meu pé, vamos imaginar uma coisa bem horrível, aquele salto das mulheres que a gente gosta de usar, bem fininho, agulha, 15, pisado ali, fincado no meu dedinho. A pessoa está me fazendo uma coisa ruim, pisando no meu pé. Se ela não tira o salto, o pé de cima do meu pé, aquilo ali está doendo. Eu não posso perdoar imediatamente. Mas eu posso entender que o perdão é o caminho que eu tenho que seguir. Uma vez que aquela ofensa ela pare de acontecer, eu preciso começar a me preparar para abrigar o perdão. Ele vai vir. Às vezes não vai vir imediatamente, mas ele é um alívio para o meu coração. O perdão nunca foi para o outro. Não existe, a gente fala assim, perdoar ao outro. Não é ao outro. É ao outro, mas é para a gente. O perdão não é um presente que a gente dá para o outro. É um presente que a gente dá para nós mesmos, para que a gente fique em paz. Então, o perdão é o nosso gesto de carinho conosco.
Nós precisamos tentar praticar. Tem um livro muito interessante da Joana de Ângeles, que é esse aqui, Constelação Familiar. Psicografia do Divaldo Franco, em que ela fala justamente sobre a família. E nesse livro, que é bastante rico, ela nos lembra que no grupo da família, justamente aí, que a gente inicia as experiências para a fraternidade universal. O objetivo não é a gente se amar, todo mundo como irmão, mas isso aí não é da noite para o dia, é aos poucos. Então, a família é esse núcleozinho onde isso aí vai acontecendo. Então, são os primeiros passos que a gente dá para a gente aprender o que é esse tal de amor universal. Na família, é a oficina onde a gente trabalha esses sentimentos e essas emoções, dando-lhes a direção correta. Por isso, nos diz Joana de Ângeles, a gente não vive na família ideal, aquela onde a gente gostaria de conviver, com espíritos nobres e sábios. Já pensou que maravilha? Mas não, porque se a gente vivesse nessa família, a gente não ia se desenvolver. Então, a gente ia estar marcando passo na nossa tarefa de construção da nossa felicidade. Por isso, porque Deus nos ama e nos criou para a felicidade, que a gente vem na família exata, onde são atendidas as nossas necessidades de evolução. Então, eu preciso trabalhar a tolerância. Eu vou vir naquela família em que eu tenho que treinar isso todo dia da minha vida. Por quê? Porque aquela potencialidade já está no meu coração, no pontinho de ser desenvolvida. Aí, aquelas pessoas que vão me ajudar a desenvolver aquilo são colocadas do meu lado. E, às vezes, a gente fica tão chateado, né? E fica achando que nós somos injustiçados e que, poxa, que pessoa tão difícil. Mas a gente se esquece que aquelas pessoas que foram colocadas do nosso lado, elas são as ferramentas para o trabalho que a gente está realizando. O trabalho é dentro de nós, do nosso coração. A gente não vai realizar sem ferramenta, precisa da ferramenta do outro. E tem mais uma coisa, na família a gente se mostra realmente como a gente é. Então, às vezes a gente vai no trabalho, gente, aquela moça tão simpática, que fofa, gentil com todo mundo. E em casa, às vezes aquela moça simpática chega querendo torcer o pescoço de um. Por quê? Em casa a gente se mostra como a gente é, com momentos de amorosidade extrema, com momentos de irritação, que também fazem parte de nós. Nós nos mostramos como somos, e o outro também se mostra para a gente como ele é. E aí nós podemos desenvolver os recursos da compreensão. Às vezes, a gente desenvolve na família os recursos da agressividade, do ressentimento. Só que na hora que nós nos ressentimos, o que nós estamos fazendo? Estamos sentindo de novo a dor. Às vezes o outro nos magoa, a gente vai chorar, porque se magoou, como é que a gente vai ficar? Ai, que coisa maravilhosa, é um instrumento para que eu evolua, tá tudo lindo. Não, primeiro a gente vai chorar, vai doer, e depois a gente vai começar a trabalhar dentro de nós essa compreensão. Então, nós podemos transformar os embates que nos causam dor em fortaleza. O que o sofrimento nos acarreta? Ele nos fortalece, porque nós passamos por ele. Se veio para nós, é porque a gente tem condição de enfrentar. E na hora que a gente está enfrentando, parece que aquilo ali não tem fim. Parece que não acaba nunca mais e que a dor é insuportável. Só que o tempo passa, nós vamos absorvendo aquilo de uma maneira mais tranquila ou menos, dependendo da nossa vontade de superar e de nos conectar com o alto. Quando nós nos conectamos com o mais alto, a dor não vai passar, mas ela vai ser aliviada, porque Jesus falou: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, na hora que a gente tem um problema que é grave, que está nos magoando, qual a melhor maneira de nós lidarmos com isso? Não estando sozinhos. E quem que está conosco, que nunca renunciou a nós em tempo algum? O nosso amigo Jesus. E na hora que a gente vai e pede, e ora, e pede o fortalecimento,
absolutamente nenhuma vez, e nenhuma vez nós não somos atendidos. Toda vez que nós oramos, sem nenhuma exceção, nós somos atendidos. Nós não devemos pedir para que seja assim ou assado, porque a gente não sabe os nossos roteiros de evolução. Mas na hora que nós pedimos força, coragem, essa coragem vem. Às vezes vem mais, às vezes vem menos. Aí a gente vai e pede um pouquinho mais. E aí a gente vai conseguindo ultrapassar aquela situação. Deixando de lado o tal do ressentimento. Porque na hora que nós nos ressentimos, a palavra já diz, a gente sente de novo. Pisou no meu pé, ai, doeu. Ah, lembrei quando pisou. Nossa, doeu, foi horrível. Daqui a pouco eu lembro de novo, eu estou me ressentindo, sentindo aquela dor de novo. Para quê? A gente não precisa disso. A gente precisa que o sofrimento nos fortaleça e nos ensine. Mas a gente não precisa pegar o sofrimento, a dor, levar para nossa casa, colocar lá na nossa cama para dormir com a gente, ficar cultivando aquela dor, botar um cobertorzinho na dor, oferecer um chazinho, quer mais, fique mais, não. A gente precisa entender que aquele sofrimento ele vem e ele vai passar, mais cedo ou mais tarde. O mais cedo ou mais tarde depende da gente. Como que a gente faz passar mais cedo? Tendo a absoluta certeza de que tudo que nos acontece faz parte de um trabalho muito bem delineado, muito bem programado para a nossa evolução. Nós vivenciamos o que nós precisamos e mais, nós vivenciamos as situações pelas quais nós temos plena capacidade de passar e de aprender, se a gente quiser realizar essa tarefa. Então, nos diz a Joana de Ângeles que aquela pessoa que se mostra na família agressiva e cínica, ela está doente da alma e necessita da nossa orientação e da nossa paciência. Não é que a gente vai orientar nos achando a última Coca-Cola do deserto, né? Que a gente é maravilhoso, vou orientar. Não é isso. Às vezes a nossa orientação é o silêncio, é o esquecer, é o deixar para lá e ter paciência. Vamos nos lembrar que as dores ou as doenças da alma, como diz a Joana de Ângeles, ela usa essa expressão, doença da alma, elas não são aparentes. Se elas não são aparentes, a pessoa que está doente não tem a mínima noção de que está. Então, a pessoa que, por exemplo, mente compulsivamente, às vezes ela nem percebe que ela está naquela situação. E nós não podemos modificá-la, nós podemos nos aparelhar para lidar com aquilo, mantendo a distância quando ela for saudável para nós emocionalmente, oferecendo ajuda se nos for solicitada, porque a gente não veio aqui para arrumar ou salvar ninguém, a gente já tem muito trabalho com a nossa própria reforma íntima e desenvolver então essa paciência e essa amorosidade. Joana de Ângeles nos lembra que ninguém se torna infeliz por mero prazer. É verdade, gente. Aquela pessoa que é extremamente crítica, irritada, insuportável com o outro, ela não acorda e fala assim, olha, hoje eu vou ser insuportável, porque sendo insuportável eu fico mais feliz. Não é. É por falta de condição de ser diferente. Porque quem quer ser assim? Quem quer conviver com uma pessoa assim? Quem quer estar dentro de uma pessoa assim? Não é por mero prazer, mas são por fatores que são desconhecidos às vezes dessa própria pessoa. Experiências que ela não conseguiu elaborar e que vai elaborar no tempo dela. Então, essas pessoas muitas vezes, elas não têm capacidade sequer de avaliar o dano que elas estão produzindo. Não tem a capacidade de avaliar, não tem ainda essa consciência. E não tem ainda os recursos externos para se recuperar e para agir da maneira correta. Então, se nós estamos convivendo com pessoas assim, que a gente possa ter essa paciência e possa, como nos ensina Emmanuel, renunciar à ideia de que o outro vai ser perfeito, de que o outro vai me fazer feliz e de que eu estarei sempre cercada das pessoas ideais. Não estarei. Das pessoas ideais, não. Vamos falar melhor das pessoas perfeitas. Eu estarei cercada das pessoas certas para que eu possa evoluir.
nos diz Joana de Ângeles, que é da lei divina, que somente através do amor o espírito encontra a plenitude, e a família é o local onde se aprimora esse sentimento. Então, com essa reflexão, que nós precisamos desenvolver o amor e que a família e as pessoas que convivem conosco são a escola para isso, que nós possamos, então, fazer um exame profundo de que comportamentos são mais saudáveis para nós e para o outro. O que nós precisamos desenvolver em nós? No outro, a gente não tem poder de desenvolver absolutamente nada. Como é que nós podemos nos comportar? Uma saída que nós temos sempre é o recurso da prece, porque na prece nós nos fortalecemos. É como se a gente estivesse indo lá na academia ficar fortão, malhadão para aguentar aquela situação que nós estamos vivendo. Então, esse recurso nós temos. A prece para nos fortalecer. O outro difícil sendo ferramenta para a gente trabalhar dentro de nós o que pode ser trabalhado. E, finalmente, a gratidão, porque nós estamos diante de uma situação em que a misericórdia de Deus se manifesta de uma maneira tão grande que nós temos todos os recursos para desenvolver o que nós já podemos desenvolver. Então, a gratidão. Eu sei que é difícil, né? Que ninguém fica grato por momentos de dificuldade, naturalmente. Mas se a gente começar a pensar que a dificuldade superada é o que vai nos aproximar de Deus, da paz, da felicidade, a gente começa a olhar essa dificuldade de uma maneira diferente. São instrumentos para o nosso crescimento. Então, meus amigos, que a gente tenha essa força e essa coragem para fazermos o nosso papel dentro da nossa família, dentro do nosso planeta, da nossa sociedade, fazendo não o melhor, porque nós não somos perfeitos, não vamos agir sempre certo, mas vamos fazer sempre o nosso melhor. E se o nosso melhor não for suficiente, no momento que nós nos dermos conta que ele não foi suficiente, que a gente possa retornar e tentar corrigir com alegria, com humildade, sabendo que o erro faz parte do nosso caminho, mas que nós temos todos os recursos, toda a proteção divina para seguir adiante. Então, que Deus abençoe a gente e nos dê sempre essa força e essa vontade de crescer. Obrigada.